Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa imperdível a respeito de tudo que é digital e que às vezes a gente fala de outros assuntos. Pois é, Pedro e Cora toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts, no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está Cora Rona. E Cora, a gente vai falar de política de novo. Por quê? Eu acho que a gente vai falar de Cora Rona à beira de um ataque de nervos. E passeando pela casa, né? É. Então, Cora Rona é à beira de um ataque de nervos. Vem. Cora Rona, você assistiu, então, a live improvisada de Sua Excelência, o presidente da República, Jair Bolsonaro? Rapaz, e eu quando vi aquele clipe que o Globo mostrou, que foi o que todos nós vimos, que é onde ele dá um piti por causa da sua esposa e fala para o Alexandre não se meter com a esposa dele. Quer dizer, várias coisas para a gente comentar em relação a isso, né? A esse vídeo. Como é que um cara consegue ser tão boçal em, sei lá, 1 minuto, que tem aquilo, 2? E como ele demonstra não entender nada do que o Sarney chamava de liturgia do cargo, né? Como ele confunde a pessoa pública com a pessoa privada, como ele não tem ideia do que ele está fazendo lá, como ele não sabe qual é o papel de um presidente da República, como deve se portar um presidente da República, como devem se dirigir umas às outras as forças que compõem um governo. O Alexandre, a minha esposa, a sensação que você tem é que é um machãozinho indignado porque o outro olhou torto para a mulher dele. Não! A gente está falando aqui de um ajudante de ordens que pagou as contas da primeira-dama. Tanto faz se ela é a Michele, aquela outra que agora insiste em se chamar Bolsonaro e tem essa briga toda. Tanto faz. Não é sobre ela, não é sobre a pessoa. Não é se o camarada aqui está sendo corno, whatever. E não é o Alexandre. Olha, Pedrinho, eu não consigo falar desse homem, sabe? Tudo bem, perco Cora. as estribeiras, eu perco toda. Falta pouco, Cora Rona. A compostura, eu não sei. Falta pouco, Cora Rona. Desculpa quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, mas eu realmente fico indignada, porque é tanta coisa errada num pequeno espaço de vídeo. É tão significativo, sabe? E aquele cenário também você pode ler tanta coisa ali, né? Porque tem gente que diz, ele não bate prego sem estopa, né? Cada coisa é milimetricamente pensada para passar um recado. E eu não acredito nisso, porque eu não acredito na inteligência do Bolsonaro. Eu acredito na inteligência do Carlos, tá? Sim, eu acho o Carlos Bolsonaro um cara inteligente. Eu sei é uma que não inteligência usada para não, o mal, é uma inteligência muito confusa. Não, ele é confuso. Ele, obviamente... Eu acho, Cora, que ele jamais foi treinado, por conta até da natureza da família, ele jamais foi treinado a usar a inteligência. Então é aquela coisa de... O pensamento é confuso porque você nunca aprendeu a sistematizar a maneira de você pensar. Ele é inculto. Isso é uma coisa que a gente aprende lendo, a gente aprende assistindo os adultos conversando quando a gente é criança. E aí isso depende muito da qualidade dos adultos que estão em volta quando eles estão conversando. Pois é. Não, na verdade, cultura e inteligência não devem ser confundidas. O que acontece com esse rapaz é que ele é inculto. Mas, além disso, ele é muito perturbado, né? Ele é barbaramente neurótico. Ele toma as tarjas pretas lá, nada contra, eu tomo Rivotril.
E sou filho de psiquiatra, quer dizer, por favor, não. Mas ele toma uns tarja pretas, eles todos são barbaramente neuróticos, né? São. É uma gente precisando urgentemente de umas sessões de terapia e que provavelmente acham que terapia é coisa de o que o homem não faz. Então, você vê, tipo, a obsessão fálica do Jair Bolsonaro é um troço que grita a necessidade de um divã, né? Mas Grita, olha, grita. desculpa pela minha explosão ainda agora. Tudo Eu bem. estou aqui pensando, eu vejo você falar, uma pessoa tão composta e pondo a sua opinião tão bem, de uma forma tão sensata e pensada. E eu comecei com piti, mas, gente, desculpa, é porque está Não tem chegando problema. esse período eleitoral, se Deus quiser, acaba domingo. E eu não estou aguentando mais, eu sou uma mulher à beira de um ataque de nervos, se não Tudo bem, dentro tudo bem. do ataque de nervos, já propriamente dito, sabe? Cada coisa que parte do Bolsonaro tem o poder de me tirar do sério num grau, porque o Sarney falava na liturgia do cargo, e a gente achava muito ridículo quando ele falava isso, mas é importante, sabe? Eu não achava isso ridículo, não. Eu acho que o Sarney era uma das poucas coisas que ele fez muito bem na presidência da República, a mim parece, é atuar como presidente da República. Sim, Eu tenho uma exatamente. história que eu já contei uma vez entrevistando um cientista político, que é uma história que teve uma crise com militares qualquer. Era aquele negócio. O Leônidas Pires Gonçalves, que era o general 4 estrelas, que era o ministro da Defesa, Lembro bem dele. o ministro do Exército ainda, né? Ele ainda fazia alguma chantagem, ainda tinha, tipo, o Sarney já era o presidente, mas ainda tinha uns estranhamentos com as Forças Armadas, tal. E uma vez ia ter uma cerimônia qualquer num desses momentos de crise, início do governo Sarney, e o Sarney ia descer do avião e passar em revista as tropas, aquele bando de soldadinho uniformizado, enfileirado. Eu lembro dessa imagem com muita nitidez, porque desce o Sarney, aquele coronel nordestino de terno de linho branco, né? O Sarney, como É o Collor, quintessência do coronel. eles vestiam aqueles ternos de linho branco, que é um terno muito civilizado para você usar no Nordeste, diga-se, porque eles são muito frescos. Eles só Muito amarrotam bonito, aliás. muito. Eles só amarrotam muito, mas o Sarney conseguiu usar um terno de linho sem amarrotar, coisa que eu jamais consegui. Mas, enfim, o Sarney me desce para passar as tropas em revista com um bastão de marechal na mão. O presidente da República, ele é comandante em chefe das Forças Armadas. O cargo de marechal não existe mais, mas seria o equivalente a um general 5 estrelas. Para você ser marechal, você tem que chegar a 4 estrelas, tem que ascender E tem e que ir à tem que ter guerra, né? participado de uma guerra como militar. Como isso não existe mais, os últimos foram os que participaram da Segunda Guerra, não tem marechal. Só que, tecnicamente, isso é uma coisa que pouca gente compreende. O presidente da República, por ser superior hierarquicamente aos generais 4 estrelas, o presidente da República é um general 5 estrelas. Ele pode andar com um bastão de marechal. É aquela coisa que só Milico reconhece. Mas eu tinha convívio com um general que falou: olha, o que o Sarney está aí fazendo é aquela coisa que todos os militares entendem, ele está passando as tropas em revista com um bastão de marechal. Ou seja, ele estava muito discretamente se virando. Quem manda sou eu. Não, era um recado perfeito, porque era um recado sendo dado e compreendido sobre tudo isso. Exatamente. Por quem precisava ouvir o recado, né? Exatamente. Então, olha aqui, não há hipótese, não há momento em que eu imagine um presidente da República se dirigindo
a um ministro do Supremo como Alexandre, esquece a minha mulher. O que é isso? Em que mundo nós estamos? É. Ele Cora, tenta trazer para essa arena pessoal para as pessoas não prestarem atenção no que de fato está acontecendo. a maneira como eu leio é o seguinte: é espontâneo e é de caso pensado. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a estética precária é a estética do bolsonarismo. Eles cultuam essa estética. É o comer farofa, deixando a farofa cair na perna. É o pão com leite moça quando os repórteres entram na cozinha dele. Ele tem essa Pão com leite estética moça da sem precariedade. prato. É isso. Quer dizer, o Lula, inclusive, o Lula fez uma coisa que é muito interessante. Eu não sei se você assistiu a entrevista que o Lula concedeu ao Ratinho. É uma aula de comunicação. Não assisti. Ele tem um lapso, uma coisa que foi interpretada por muita gente como um vacilo. Eu desconfio que tenha sido um vacilo mesmo, embora eu tenha alguma dúvida que é. Mas no conjunto, ele está conversando com o Ratinho, e aí o Lula começa a falar: ô Ratinho, o Bolsonaro é um mal educado. Não lembro exatamente quais são os termos dele. Ele é um rude, entendeu? Aí o Lula se vira para o Ratinho e fala: eu sou uma pessoa fina. E aí o Lula começa a descrever o que é uma pessoa fina. Eu tenho um guardanapo quando eu estou almoçando. Entende? E eu lavo a boca. E ele começa a descrever assim só umas coisas básicas de educação, e eu perfeitamente imagino inúmeras mães que são pobres em todo o Brasil ensinando educação para os filhos. E o que o Lula estava ali dizendo o Bolsonaro é um cara mal educado. Exatamente. Isso não tem nada a ver com ser popular. O Lula meio que estava dizendo ali, ele está meio que dizendo que para você ser pobre você tem que ser mal educado. Isso não é verdade. Eu sou um cara fino, eu sou um operário, sabe? Isso naquela cena da farofa, isso, aliás, foi muito reparado pela internet toda, né? Porque aquilo lá era a cena de um porco, aquilo não era a cena de uma pessoa popular. Que gente que você vê. Eu convivo com muita gente de muitas classes sociais, eu almoço com muita gente de muitas classes sociais porque eu sou repórter. Então, se você sai viajando pelo Brasil, você não tem muito. Você senta no restaurante de beira de estrada, você. As pessoas são educadas, Cora. É claro que Aliás, tem gente que tem dificuldade de pegar talher, que pega com garfo segurando a mão, essas coisas todas. Mas veja, mesmo quando a pessoa não necessariamente sabe pegar nos talheres, as pessoas são limpas comendo. Pois é. As pessoas, quando cai uma comida do prato, você bota aqui um pouquinho para o lado, você, as pessoas não são porcas. Eu vou te dizer elas são limpas. Se não fosse o Bolsonaro ali, se você pusesse uma pessoa comum comendo daquele jeito, essa pessoa seria advertida pelos demais. É claro, porque aquilo é sujeira. Ali eu tenho a impressão que foi teatro. Porque eu não consigo conceber nem o Bolsonaro comendo de uma forma tão porca, porque você não precisa ser tão porco. Cora, o ponto essencialmente que eu estou fazendo é justamente essa coisa rude do Bolsonaro, essa coisa sem capricho do Bolsonaro, porque é essencialmente isso, né? Uma coisa sem capricho, ostensivamente sem capricho. Isso está no cenário das lives, tudo mais. Isso mesmo nas lives no Alvorada, é aquela bandeira pendurada de forma meio desajeitada, tal, umas coisas assim. Isso Cora, isso é teatro. Ele está fazendo um papel ali que é uma maneira menos sofisticada daquele papel que o Jânio Quadros fazia comendo pão com mortadela enquanto fazia campanha para presidente da República em 59. Espera aí que estamos tendo Para!
Para. Nós temos um caso de bullying aqui nessa casa. Para com isso. Bom, parece que sossegou. Eu acho que tem teatro, Cora. Eu acho que tem um teatro que é calculado. Agora, ao mesmo tempo que tem um teatro que é calculado, eu acho que esse piti que ele deu a respeito da Michelle ele sabe que é um ministro do Supremo querendo saber por que um funcionário público, que é o ajudante de ordens do presidente, está pagando as contas pessoais com dinheiro de origem não declarada da primeira-dama. Isso é uma questão que você tem que investigar, isso é uma obrigação do TCU, uma obrigação de um ministro do Supremo da ordem de que se faça a investigação. O Bolsonaro sabe disso. Só que ele quer transformar isso num episódio de perseguição. Ele está do machinho ali ofendido, tira o olho da minha mulher. Pode mexer comigo, mas não mexe com a minha mulher. Então, tem um teatro que é calculado. Agora, eu acho que a emoção é genuína. Ele está com medo. Sim. Eu acho que ele está com medo. Como o Hitler estava com medo naquela cena da queda. Né? Que você estava justamente fazendo a comparação das duas cenas, né? Na cena da queda tem a coisa do pegar iguais. Com a mão trêmula nos óculos. Olha, as duas cenas são absolutamente iguais. O medo, o desespero, até a coisa dos óculos é inacreditável. Foi nessa coisa dos óculos que me deu estalo. Primeiro aquela mão, né? Estendida e tal, não tão trêmula quanto a do ator, mas ele, no fim, ele termina toda aquela diatribe e ele pega os óculos e chega, se põe os óculos. E quando ele põe aqueles óculos, você se lembra inteiramente da cena do filme. Você diz, cara, olha, é isso, sabe? Agora, o que a gente tem que ver é que teatro é muito revelador. O teatro que você escolhe fazer mostra muito quem você é. A forma como ele se sente confortável nesse teatro, o que ele quer dizer para o mundo com esse teatro, explica muito quem ele é. Explica muito a visão de mundo dele, que é zero. É um homem que passou batido por qualquer progresso civilizatório. Porque quando você olha um quadro numa parede, quando você olha uma estante de livros, quando toda essa coisa que qualquer figura de autoridade busca como background quando está falando em público, né? Você, em geral, vê declarações de governadores, de presidentes, tem sempre um lindo quadro atrás, ou uma tapeçaria, ou aquela estante de livros, enfim. Isso tudo tem um significado. Há uma simbologia. Aquilo quer dizer, olha, aqui está uma pessoa educada, uma pessoa fina, uma pessoa moralmente sofisticada, uma pessoa digna desse cargo elevado. Como é que você mostra? Tem aquela cena, para falar em filme, aquela cena maravilhosa em Casanova e a Revolução, La Nuit de Varenne, do Ettore Scola. Eu assisti, com Gerard Depardieu, né? Com Mastroianni? É com Mastroianni. Tá bom. Cora, se eu vi esse filme, eu vi há muito tempo. Me lembra da cena? Porque... Uma das cenas mais importantes da face da Terra, eu acho, em termos de simbologia. O rei está fugindo, né? E é a noite de Varenne, né? La Nuit de Varenne, é quando o rei é capturado. O rei francês, que vai ser posteriormente decapitado, e ali começa aquela história. Então, ele não está vestido de rei. E, no fim, a Ana Schygulla, que é a dama de companhia da rainha, ela traz as roupas e ele veste. E, se não me engano, é a cena final.
uma das cenas finais, porque tudo isso está sendo contado pelo Mastroianni, né? Quando ele põe aquelas roupas, ela se ajoelha, porque o rei é a roupa, o Papa é a roupa. Se você puser o Papa com a camisa do Boca, ele não é o Papa. São Lourenço. Ele torce para o São Lourenço. Ah, bom, whatever. Se você puser o Papa com a camisa do São Lourenço, ele continuará não sendo Papa. E será o seu Francisco, que você pode até gostar ou não gostar, de acordo com a tua predileção. O rei, a Rainha Elizabeth sem aquela roupa dela, sem aqueles chapéus, ela seria uma velhinha. Você tem toda a razão, e eu acho que a gente está vivendo uma eleição em que simbologias importam. Tem um vídeo que foi lançado faz 2, 3 dias, mas eu só o vi hoje, que é aquele momento que você percebe, não, isso aqui é uma escolha racional. O Ciro fez a campanha do Ciro Gomes fez um vídeo comparando Lula com Bolsonaro. E uma das coisas que o vídeo faz é comparar o Gregório do Vivier com o Adrilles Jorge, que é um cara lá do Pânico, que agora é candidato a deputado. Como se, eles são tão semelhantes, o Lula e o Bolsonaro, que cada um tem o seu palhaço. Agora, o importante é meio que um vídeo de ataque ao Gregório, mas o mais importante é a estética do vídeo, que esse vídeo precisa ser assistido. Aliás, eu vou pedir para o Bruno botar um trecho na edição desse vídeo, porque ele usa uma estética que é uma estética que a gente chama de Vaporwave, ou de Fast Wave, que tem uma alta presença de cores neons, principalmente o rosa em contraste com o azul marinho. É uma coisa noturna, elementos pixelizados que se movem, tudo mais. É uma estética que é difícil difícil de escrever e muito fácil de identificar. Que tem um pé no kit, tem um pé numa coisa muito digital, e que é a estética do fascismo digital, daquela turma de 8chan, de 4chan, mas a turma de extrema-direita lá. A turma olavista usava muito essa estética, o Bolsonaro usa muito essa estética. Quando, de repente, na minha timeline do Twitter saltou esse vídeo, a primeira coisa que eu achei foi: isso aqui é um vídeo do Bolsonaro, mas aí mas é um vídeo de ataque. Eu demorei 2, 3 segundos, embora tivesse o selo do Ciro no vídeo o tempo todo, eu demorei aqueles 2, 3 segundos para registrar que não era um vídeo bolsonarista. Eu escrevi sobre isso no Twitter, e depois eu vi que outras pessoas já tinham dito a mesma coisa, porque o vídeo já tem 2, 3 dias. E vários ciristas começaram: você está viajando, você está isso, você está aquilo. E, no entanto, não estou. Isso é um código que grita essa estética fast wave. É uma coisa que tem estudo de antropologia sobre o uso desse tipo de estética como código, como dog whistle, assovio de cachorro. É aquela coisa que 90% das pessoas olham para aquele tipo de vídeo e acham um troço meio brega ou nem acham nada e deixam passar. Mas quem sabe o que aquela estética quer dizer, sabe o que aquela estética quer dizer. É o bastão de Marechal. É o bastão de Marechal, exatamente. Então, essa simbologia, e aí é aquela coisa, né? Com que veículos o Ciro
decidiu conversar nos últimos dias de campanha com o antagonista, com o novo podcast do Monark, que era do Flow, e depois com o pessoal do Flow, que são todos veículos que são consumidos por nuances distintas de direita. Uma direita morista, lavajatista, no caso do antagonista, uma direita mais radicalizada, no caso do Monark, porque o Monark foi aquele cara que teve de sair do Flow por conta do episódio de defender que houvesse no Brasil um partido nazista. E que veja, eu não acho que ele seja nazista, não, ele é só um imbecil. Ele só não tem a mais vaga ideia do que ele está falando. Não. E para alguém que tem o tipo de audiência que ele tem, é uma irresponsabilidade completa. Mas, enfim, o problema é, a partir daquele momento, ele foi estigmatizado de uma forma tal que o público que ele tem, que é um público grande, é esse público de ultradireita mesmo. E ele estava ali declarando voto para o Ciro. Mas olha que campanha equivocada do Ciro, hein? Essas últimas 2 semanas, o Ciro saiu da linha num nível... Ele decidiu flertar com a direita mais dura. Ele está buscando voto na direita mais dura. E uma quantidade imensa de eleitores do Ciro estão num estado de negação. Está acontecendo na frente deles, entende? E estão no estado de negação. E a coisa toda me preocupa por conta da existência dentro do PDT, as pessoas de dentro de um grupo chamado Nova Resistência, que é um grupo neofascista, é um grupo duguinista, que são seguidores das teses do Alexander Dugin, que é o fundador do partido nazista russo imediatamente após... Cora, ele é fundador de um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Russos, imediatamente após o colapso da União Soviética. E é um dos cérebros por trás da geopolítica do Vladimir Putin. E o Aldo Rebelo, que é candidato pelo PDT em São Paulo, e essa turma da Nova Resistência, é toda duguinista. Quer dizer, aí o Ciro começa a fazer esse tipo de flerte, é aquela coisa assim... perdeu a linha. Eu estou super chocado, porque 2 semanas atrás não era isso. De 2 semanas para cá... Olha, é um dos casos de suicídio político mais esquisitos que eu já vi. Eu não sei se... Quer dizer, pode ser até que ele consiga um público maior do que o que ele tem nessa nova encarnação, mas ele se desvinculou de todo o público dele anterior, ou de uma boa parte de gente que tinha votado nele em 2018. Ele não está falando com os irmãos. Ele não está falando com os irmãos. Nesses últimos dias, os irmãos mudaram toda a estratégia política no Ceará. Mudaram toda a estratégia política no Ceará e ele começou a reclamar de que foi apunhalado pelas costas. Ele fez aquela leitura de um manifesto na segunda-feira. Você olha ao redor dele, o Carlos Lupe, presidente do PDT, não está lá. Não tem nenhum pedetista relevante ao redor dele. Quer dizer, para mim é evidente que cruzou uma linha que, tipo, o alto comando do PDT lavou as mãos. Bom, olha aqui. A questão é que a gente agora falou no Ciro e eu penso como está sobrando todo mundo, como de fato essa eleição é um duelo no Velho Oeste. Você tem as 2 figuras polarizadoras e o resto todo é acessório. Porque a gente fala, mas, ok, Ciro jogou a sua carreira no lixo, Simone está ok, promete.
quem é Soraya. Simone está Mas tudo construindo uma isso carreira futura. tá, com certeza tá. Mas tudo parece recheio, sabe? Não, essa é uma campanha polarizada desde o início, nunca foi outra coisa. Fundamentalmente, cara, o brasileiro decidiu que não queria arriscar. Ele sente que ele conhece o Lula como presidente, sente que conhece o Bolsonaro como presidente. Um pedacinho vai votar no Bolsonaro, um pedação vai votar no Lula, tudo indica que o Lula vai ganhar. Então, a massa dos brasileiros tomou essa decisão muito cedo. E se você olha, parece que aconteceu muita coisa, e houve, de fato, algumas oscilações. O Bolsonaro, no início de agosto, chegou a dar uma subidinha e melhorar um pouco os números dele e tal. Mas os números são os mesmos desde sempre. A Simone cresceu com relevância daquele ponto de 2 pontos para 5 depois do primeiro debate. Mas os movimentos todos, o Ciro está perdendo o corpo, ao que indicam. Eu estou acompanhando um tracking e estou vendo naturalmente as pesquisas. O Ciro está caindo. Existe a possibilidade, a gente não tem como prever, de que ele caia para abaixo da Simone e termine em 4º lugar a eleição. Mas, fundamentalmente, Cora, é uma eleição que mudou pelas beiradas. O conflito essencial Lula-Bolsonaro está posto desde que o Lula se anunciou candidato. Pois é. E o brasileiro não quis olhar para outra coisa. Ele não quis olhar para outra coisa. Você vê que a sensação da gente, quando a gente assiste a propaganda política, entra Ciro, entra Simone, entra Soraya, entra Padre Kelmo. Toda eleição tem que ter uma figura bizarra dessas, né? Mas só que esse é fascista, né? Esse é uma coisa esquisitíssima. Não, esse é fascista. O Leandro Pereira Gonçalves, que é talvez o maior estudioso de integralismo no Brasil, pegou e encontrou nos arquivos dele fotos 10 anos atrás do Padre Kelman em encontros do movimento integralista brasileiro. bom. Um sigma atrás, tal, e ele sentado à mesa do comando. Quer dizer, ele é integralista, ele é fascista. Ele não parece fascista, ele é fascista. Sim, quando a gente está chamando de fascista, não é. Não é interpretação, é autodeclaração. É um substantivo, é uma definição dele, né? É isso. Mas, cara, o que eu sei é que a gente olha a propaganda e tudo parece recheio. Quer dizer, a sensação que a gente tem é assim, não, tira isso aí porque isso é ruído de fundo. Porque a gente está obsessivamente querendo saber dos 2 atores principais, que são Bolsonaro e Lula. Porque... Não há uma chance real para os outros. Não, a surpresa dessa eleição, a dúvida dessa eleição, aquilo que vai estar todo mundo grudado nas telas diversas no domingo após 5 horas da tarde para tentar descobrir, essa eleição termina no primeiro turno, se vai para o segundo turno. Agora, a gente já sabe o que vai acontecer. E a gente já sabe o que vai acontecer há meses. É claro que meses atrás... muito estranho, né? É claro que meses atrás ainda podia se nutrir a expectativa de que algo mudasse. Mas rigorosamente nada mudou. O Lula está, desde o ano passado, na casa dos 40 pontos, e o Bolsonaro está, desde o ano passado, na casa dos 30 pontos. Então... Cara, eu fico muito... Eu nem sei qual é a palavra que eu posso dizer, mas desalentada talvez seja a palavra certa para esse panorama político brasileiro. Porque a verdade é que o país elegeu Bolsonaro para se livrar de Lula e do PT, e agora elege Lula para se livrar de Bolsonaro.
É, Você vê que isso é como uma coisa girando em círculos. Um, um gato atrás do próprio rabo, coitado, né? Os filhotes fazem isso às vezes. mas veja, eu acho que tem uma diferença, tá? A quantidade de nomes que declararam apoio ao Lula nas últimas 2 semanas, inclusive o Joaquim Barbosa, que é o juiz do Mensalão, É. inclusive, inclusive Miguel Reale Júnior, que é o advogado que é responsável pelo pedido de impeachment da Dilma. A gente está vendo a aliança Lula-Alckmin, entende? A gente está vendo, de fato, um grande movimento que empurra o Lula para uma situação que ele não tinha no início da campanha, que é um movimento de frente ampla. Entendeu? Ele, de fato, formou, se não em termos de partidos, porque de partidos isso não aconteceu, ele formou, ainda no primeiro turno, uma legião de apoios de vários setores da sociedade que representam o mais vasto, do ponto de vista ideológico, conjunto de apoios vindos da sociedade civil, desde a Aliança Democrática. Eu sei, Pedro, mas olha, no fundo, isso só significa uma coisa: isso significa que mais gente se deu conta de que é preciso remover o Bolsonaro do que na época em que o Bolsonaro foi eleito e que as pessoas sentiam que tinham que remover o PT. Quer Cora, dizer, eu e acho. claro, Não, e vou te dizer por justa causa, evidentemente, porque nós estamos falando de duas coisas que não podem ser comparadas. Mas o que me deixa desgostosa, no fundo, é essa repetição, sabe? É essa sensação de estar patinando no mesmo lugar. Cora, o presidente é o Lula, ou o presidente, tudo indica, será o Lula. Então, ele é tão ambíguo que a gente, a respeito de quais são os planos dele, que a gente não sabe o que ele pretende. Agora, existe uma circunstância dada, que é uma circunstância que nenhum presidente da nova república teve, que é uma circunstância de frente ampla, de apoios muito vastos. Se o Lula entender o recado, ele vai ter entendido que ele precisa fazer um governo de união nacional. Isso quer dizer que ele não pode fazer um governo marcadamente de esquerda, o que é diferente de fazer um governo com políticas sociais e ambientais muito arrojadas. Isso ele precisa fazer. Isso é marca dele. Ninguém tem expectativa de que o Lula vai deixar gente com fome. Não. Mas isso qualquer presidente que chegasse ao poder hoje tem a obrigação, número um, de... Não, primeiro tem que resolver fome. Primeiro tem que resolver fome. Não pode ter gente com fome. Não pode. Isso é responsabilidade zero de qualquer presidente da República. Comida as pessoas têm que ter, pelo amor de Deus. Aí não pode. É um absurdo. Só num governo Bolsonaro pode haver brasileiro com fome. Brasileiro com fome, isso não faz sentido. A gente produz comida demais. Tem a questão ambiental, que já não é mais uma questão ideológica há muito tempo, é uma questão de política pública básica, ainda mais num país como o Brasil. Aí, agora, ele vai ter que fazer um governo, se ele entender
se ele ganhar no primeiro turno, eu acho que vai ganhar. Se ele ganhar no primeiro turno do domingo, ele terá de entender que o recado fundamental que ele recebeu é de que este precisa ser um governo com uma vasta representatividade nos ministérios, no debate a respeito de que políticas públicas... não pode ser um governo do PT. Mas você Se ele sabe, fizer doutor, um governo do PT, eu não acho que vai fazer, ele vai agradar, evidentemente, os petistas, mas ele vai criar uma sensação de traição de muitas pessoas que votaram nele no sacrifício. Eu simplesmente não acho que ele não perceba. Eu acho que ele entende isso, Clara. o meu problema não é esse tanto, sabe? Porque, conforme eu te falei na semana passada ou na nossa edição passada, conforme eu te falei da última vez, você vê que hoje eu não estou muito boa de cabeça, mas eu acho que a gente está numa situação tão desesperadora que a gente está naquela situação de o resto a gente vê depois. A gente tem que tirar o Bolsonaro, o resto é o resto. E eu tenho a esperança que me alimenta, eu acho que alimenta todos nós que tomamos essa decisão, é que o Lula vai entender a situação em que ele está. Que Marina, Alckmin, Meirelles, enfim, as mais diferentes pessoas que estão dando apoio a ele nesse momento vão saber cobrar o seu apoio, vão fiscalizar esse governo. Mas não é isso que eu quero dizer quando eu digo que eu estou desalentada em relação a isso, não. Eu acho que eu não estou conseguindo me explicar, mas é a ideia de que o país ficou parado, na verdade, 10 anos, sabe? E não se foi para nenhum lugar. Se voltou para onde se estava para início de conversa. Porque eu já acho que a reeleição da Dilma foi muito problemática. Não era para ter acontecido. Eu acho que a partir dali a gente entrou num processo de estagnação e de retrocesso assustador. E para sair disso, nós temos o quê? Em vez de ir para frente, nós estamos voltando para trás. Consegui me fazer entender? Conseguiu. Na verdade, faz sentido, porque o que acontece é o seguinte: existe um ciclo em democracias. Em presidencialismos, a gente pode estabelecer esse ciclo como um de 3 mandatos. Quando um grupo político chega ao poder, que dá um pouco mais de 10 anos, né, dá 12 anos. Quando um grupo político chega no poder, tem várias ideias novas, tem gente nova, tudo mais, e põe suas ideias em prática. Quando está ali, faz 8, 9, 10 anos no poder, o mesmo grupo político, as pessoas já estão acomodadas nos seus cargos, começa a haver uma crise de novas ideias, e o que começa a preponderar são jogos internos de poder. Tipo, o esforço criativo é um esforço que se perde. Então, as próprias sociedades costumam perceber isso. E é por isso que, rarissimamente, um mesmo grupo político, em democracias estáveis e tudo mais, rarissimamente um mesmo grupo político fica por ciclos de mais do que 10, 12 anos no poder. Em geral, você tem em democracias frágeis é diferente, evidentemente, mas em geral você tem uma renovação, um processo de renovação. O problema é o seguinte: o Eduardo Campos morreu, de repente, Marina Silva foi jogada naquela eleição
Foi. Aquilo foi realmente o O maior João prejuízo. Santana fez uma campanha absolutamente canalha, e tirou por uma fração de votos a Marina do segundo turno. O Aécio fez uma campanha desastrosa, porque o Aécio é um cara muito pouco empático, muito pouco simpático, muito pouco convincente. Péssimo. Ele perdeu em Minas Gerais, né? Ele perdeu em Minas Gerais, onde ele tinha governado. E se o Aécio tivesse vencido em Minas, ele teria sido eleito presidente do Brasil. Então, o resultado aconteceram tantas coisas em 2014 que no ciclo natural não era para Dilma ter sido reeleita, mas a Dilma foi reeleita, ela teve mais voto. E aí ela chegou ao poder. E aí você tinha uma quantidade imensa da população com repulsa daquela reeleição, se sentindo de alguma forma fraudada, traída. Você começou a Lava Jato muito forte logo depois da eleição dela. E a Lava Jato parecia confirmar a percepção de um bom pedaço da sociedade, e a Dilma era de uma inépcia total na lida com o Congresso. Ela decidiu passar a perna no Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha ganhou a presidência da Câmara, e foi para o pau, foi para a vingança. E como é que o presidente do Brasil não entendeu ainda que não pode ficar em conflito aberto sem base de deputados? Não pode. Não funciona assim o nosso sistema. Na verdade, o papel do presidente é dialogar. O papel do presidente é dialogar, é construir consenso. Eu acho que a Dilma, de uma certa maneira, nós estamos falando de duas grandes heranças malditas, aliás, várias heranças malditas nesse país. Uma do Fernando Henrique, que é a reeleição. Eu acho que a reeleição tinha que ser exterminada da política brasileira, porque com a reeleição o cara senta na cadeira e ele já começa a pensar na reeleição. Ele não governa. Então, e a gente sabe que uma vez que o cara está na cadeira, você não tira, a menos que ele seja um desastre completo, como é o Bolsonaro. Mas, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, a pessoa se elege porque ela tem um tal poder na mão que é quase impossível derrotar isso. Então, você tem esse problema da reeleição. E a Dilma foi a herança maldita do Lula. Sabe? Porque era uma pessoa que não estava minimamente capacitada ao cargo. Para ocupar o cargo. É má gestora e má política. É uma pessoa que se orgulha de não gostar de dialogar. Então, ela não pode ir para um lugar onde a principal função é dialogar. É a mesma coisa que amanhã eu querer ser jornalista, mas eu detesto escrever. Sabe? E trabalhar num jornal impresso ou em um veículo que precisa de escrever. Não, eu detesto escrever. Então, Cora, vamos retomar aqui, então, já encaminhando para o final. Com esse novo cenário, você teve um problema de conexão no escritório e veio para a sala com... Estou vendo um Milor Fernandes autêntico ali ao fundo. Tem dois Milores Fernandes autênticos aqui, ó. Olha só. E tem o retrato da família Gato, porque aqueles gatos naquele quadrinho atrás de mim, eles não são quaisquer gatos, eles são os meus gatos. São os seus gatos. As únicas pessoas da nossa família que tiveram o seu retrato pintado em óleo foram os meus gatos. Que ótimo. Eu considero esse o quadro mais importante da casa, a família Gato. Por favor. Toda vestida lá de roupa. Olha, a gente está num momento complicado, eu acabei de falar da Dilma lá no escritório, a gente chegou a um ponto de quase santificação ou canonização da Dilma nessa altura do campeonato, porque, na comparação com o Bolsonaro, né, a gente não tem como comparar. Nada. Não, a Dilma era incompetente como gestora e era incompetente como política. Agora, era uma pessoa íntegra e decente. Pois é. Entendeu? Era gente, né, Cora? Era gente. Era um ser humano. Tipo, continua sendo, evidentemente, mas
Tipo, você podia contar que ela agiria com dignidade perante uma situação. Bem, ela agiu com muita correção. Quando ela foi empichada, Desceu a rampa. ela desceu a rampa e pronto. Que é uma coisa que eu não vejo acontecendo com o Bolsonaro, hein? Claro. Assim como quando o Lula teve a prisão dele decretada pela justiça, fez um comício e se entregou à polícia. E não teve nada desse papo de Alexandre. Não. Dobra a língua, né? Eu estou com esse Alexandre entalado aqui. Ele reclamou do juiz, ele disse que era uma injustiça tal. Juiz Sperniani, é direito de você não gostar da decisão da justiça. Não, e respeitando. E ainda assim obedece. Respeitando não só a liturgia do cargo dele, mas a dos outros. Porque o que segura uma república não é só um cargo, são todos, né? Olha aqui, tem uma gata esbarrando. Hoje está difícil para o meu lado. Porque a Lula resolveu esbarrar no computador aqui o tempo todo. Para, Lula! Ó. Pronto, eu tenho uma arma anti-gato, que é isso aqui, ó. Isso é água, a gente espirra, então eles se afastam. Pronto. Mas a questão é que, com o Bolsonaro, a gente saiu do âmbito do humano, da liturgia do cargo, da pessoa, voltando ao começo do nosso papo, a pessoa que sequer sabe o cargo que ocupa, que não se dá conta da importância e da dignidade do cargo que passou a ocupar. Então, quando você vê aquele cenário tosco, pelado, que significa, olha, eu não posso mais fazer no Alvorada, é quase uma coisa de implicância infantil, né? Porque é lógico que tem 500 cenários neutros no Alvorada que ele poderia usar perfeitamente, mas, enfim, é isso. A gente tem uma pessoa que não sabe, não soube desde o primeiro momento a importância do cargo. Não é uma família. Não é uma família a qual faltam imóveis agora. Não, eles têm bastante imóvel para usar de cenário, muito. Cora, está acabando. Domingo temos eleição. Meu Deus, né? Eu não sei se os meus nervos seguram até lá. Conforme vocês viram, hoje eu estou inteiramente... Meu Deus, estou inteiramente doida. Bolsonaro está acabando. Desculpem qualquer coisa, mas a vossa colunista aqui está bastante tensa hoje. Até a internet caiu. Você vê que quando a gente está tensa... Quando voltarmos a nos encontrar na terça-feira, a gente já vai saber o que aconteceu. Até terça-feira? Até terça-feira, com certeza. Então, até.